Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Dom João Batista, padre, sacerdote católico da Ordem de São Bento. Hoje pretendo dar uma finalização a esse grupo de vídeos que nós chamamos Dois Amores, Duas Cidades. Então, nós já havíamos visto que com nosso Senhor Jesus Cristo, o homem se eleva. Depois de 300 anos de perseguição à Santa Igreja, houve um estabelecimento no bem, nesse amor de Deus sobre todas as coisas, por volta de 1000 anos. Nessa época, então, Deus era colocado no seu lugar, acima de tudo. A Igreja, que é aquela que transmite aos homens a doutrina e os benefícios de Deus, e aqui o homem. E o Estado, que é um conjunto de homens, né, reflete essa submissão do homem a Deus. Então o Estado também está submisso a Deus e, portanto, também à Igreja. Depois desses 1000 anos, começa a decadência. Também falamos que os acontecimentos mais pontuais dessa decadência foi o protestantismo, a Revolução Francesa, depois a Revolução Comunista, Concílio Vaticano II. A Renascença, essa decadência começa com a Renascença, especialmente com o modo de pensar. Começa a ser aplicado no protestantismo, mas sobretudo na Revolução Francesa. Então, essa doutrina vai ser aplicada no governo civil, através dessas duas revoluções, e no governo eclesiástico. Através do Vaticano II. E então, essa decadência é consequência dessa troca de ordem. O homem se coloca acima de Deus e, portanto, da Igreja, e, consequentemente, o Estado vai ficar acima de Deus também, porque o Estado nada mais é do que a reunião de homens, uma reunião organizada com um chefe, mas são homens, né? Então, se o homem se coloca acima de Deus, o Estado também. Então, tudo isso aqui, essa decadência, é consequência dessa troca de ordem. Mas foi paulatina, né? Foi aos pouquinhos. Então, a Revolução Francesa vai fazer claramente essa mudança, mas a Revolução Francesa, ela propagou de modo especial a liberdade. Sem distinguir bem que tipo de liberdade, mas sabemos que a liberdade se divide em 3 espécies: liberdade moral, psicológica e física. Sem dizer claramente, mas ela queria que houvesse uma liberdade moral total. E na verdade, a liberdade moral só existe para o bem e a verdade. Não é? Então, sem querer dizer claramente, eles queriam a liberdade do mal e do erro. Liberdade para o mal e para o erro. Só que, se estava claro na mente deles ou não, mas o fato é que a consequência lógica dessa liberdade seria a falta de liberdade do regime comunista, que proíbe o bem e a verdade. Então troca-se também a ordem. Quando a liberdade moral é só para o bem e só para a verdade, porque não há liberdade para o mal e para o erro,
O comunismo vai fazer o contrário, proíbe o bem e a verdade e impõe o mal e o erro. No entanto, até aqui a igreja sempre combateu isso, como dizendo, isso está errado, não se pode aceitar. A partir do Vaticano II, a hierarquia eclesiástica vai aceitar os princípios da Revolução Francesa, consequentemente também da Revolução Comunista. Essa aceitação não era clara, mas já era um fato também. Tanto que no Vaticano II, por exemplo, foram convidados representantes da Igreja Ortodoxa Russa comunista e o Conselho recusou-se a condenar o comunismo. Uma política pró-comunista dos papas conciliares, tudo isso mostra que essa aceitação desses princípios da Revolução Francesa pelo Vaticano II incluía o ideal comunista. E a última fase, provavelmente que vai ser a última fase dessa decadência, vai ser a aplicação desses princípios em todo o mundo, indistintamente, porque até agora, né, o avanço comunista foi muito diferente, porque são muitos países. Então, uns aceitaram totalmente, outros começaram a aceitar, houve a reação, outros aceitaram pela metade. Então, o ideal deles é chegar a uma aceitação mundial. E para isso é necessário um governo único. Mundial, com um só chefe. Esse chefe, provavelmente, vai ser o anticristo. Pode ter outros chefes antes dele, mas quando ele aparecer na história, no mundo, ele certamente vai ser o chefe desse governo. Então, como vai se chegar a isso? Então, certamente fizeram várias experiências que não deram certo, ou não deram tanto quanto eles desejavam. A ONU, por exemplo, é uma dessas iniciativas para um governo mundial. Mas atualmente está impressionando muitas pessoas o fato do Covid-19 está fazendo que todo mundo está se submetendo a muitas coisas, como, por exemplo, o confinamento, o uso de máscaras, a proibição de sair na rua com violência, e a quebra financeira de muitos países. Então já se fala em resolver o problema financeiro dos países através de um salário universal. O FMI, Fundo Monetário Internacional, iria pagar um salário a todos os homens do planeta. E as dívidas que eles contraíram por causa do fim dos trabalhos, por causa do Covid, iriam ser perdoados, as dívidas, e em troca desse salário e desse perdão das dívidas, os bens dos homens, das pessoas, as pessoas já não teriam bens próprios, seria tudo pertencente ao governo universal, semelhantemente ao regime comunista, né? Onde as pessoas não têm propriedade própria, tudo pertence ao Estado. E se presume também que vai ser um regime ateu contra a religião, ou, se houver religião, vai ser abaixo do Estado, como nos países comunistas, né? E espanta muito o fato do Papa Francisco, por exemplo, aceitar a hierarquia comunista dita católica da China, que é um país comunista. Então mostra que o nosso Papa está aceitando essa realidade que já se prevê para o governo mundial, ou seja, uma igreja
debaixo do Estado e com ideais do Estado, porque se não tiver com o ideal do Estado, eles eliminam. Então, é uma farsa, uma igreja a serviço do comunismo. E porque até Pio XII, Papa Pio XII, a igreja não aceitava essa igreja nacional chinesa e só aceitava a igreja subterrânea, por assim dizer, que existe até hoje na China. Então, os padres, bispos católicos que não aceitam essa igreja nacional e são católicos escondidos, porque a polícia vai atrás, a polícia chinesa. E fica-se então com receio de estarmos próximos do juízo final. Não há dúvida que cada momento que passa nossa vida estamos mais próximos. Mas nosso Senhor disse que é um segredo. É um segredo do Pai, como ele disse. Não? Então não devemos calcular, e se fizermos um cálculo, certamente está errado, porque ele disse: eu voltarei como um ladrão, quando menos se esperar. Mas não há dúvida que a vinda do anticristo, a aparição de Elias e Enoque e a conversão dos judeus vão ser acontecimentos que vão mostrar que está bem próximo o juízo final. Mas também, com a proximidade, não se sabe. Vai ser um dos últimos acontecimentos da história humana. Mas, entre o anticristo e o juízo final, vai haver um tempo que não se sabe quanto tempo. Mas estará próximo o anticristo, bem próximo, já ao final desse ano, começo do ano que vem, como já está previsto o começo dessa aplicação disso aqui para alguns países, talvez haja alguma reação, a coisa se retarde. Talvez não haja reação, a coisa seja de adiante. Bom, mas o fato, não começar a se desesperar enquanto não aparecer o anticristo, enquanto não aparecer Elias e Enoque, enquanto os judeus não se converterem, ainda há um bom tempo. Então não ficar desesperado. De qualquer maneira, mesmo se acontecer, devemos colocar nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, porque Ele dá a graça, Ele dá a sua graça, e tudo é graça, tudo é graça. A gente vê que os católicos dos governos que vivem no governo comunista sofrem muito, mas são ótimos católicos, corajosos, devotos, e às vezes nós que vivemos num regime laico, laicista, de liberdade para qualquer coisa, muitas vezes nós decaímos no valor, na coragem que o católico deve ter. Então, não ter medo, não ter medo. No começo da igreja, esses 300 anos foram de perseguição e de mortes, muitas mortes, e os católicos recebiam a graça do Nosso Senhor para enfrentar o problema. Então não devemos desesperar. Ele vai nos ajudar. Mas é bom que vermos essa progressão para o mal, né? E estarmos atentos, né? As coisas que estão acontecendo atualmente, a gente vê que tem um programa por trás, e se tem um programa, tem um objetivo, né? Então, pensamos a Nossa Senhora de Fátima, que disse justamente que a Rússia, entre parênteses, o comunismo, iria espalhar pelo mundo os seus erros. É o que nós estamos vendo até hoje. Cada vez mais esses erros estão se espalhando e ameaçando tomar todo mundo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.